Porque todos nós fomos formados, irmão, com uma intenção de que nós não provássemos da morte, mas que vivêssemos eternamente com o nosso Deus. Mas aquele que foi lançado lá do céu, porque um dia conversando com os apóstolos, o próprio Cristo disse: eu vi ali Satanás sendo derrubado do céu e enviado para a terra. E neste tempo, irmãos, ele tem se levantado para destruir a esperança no coração daquele que manifesta a graça genuína de Jesus Cristo. Vivemos numa guerra invisível, e o mal se levanta nos lugares espirituais. Que lugares são esses, irmão? A nossa mente é um lugar espiritual, porque nós não conseguimos tocar nela, nós não temos acesso à nossa mente. Como nós vencemos o que passa pela nossa mente? Clamando o Senhor, se consagrando, nos aproximando da sua presença e crendo que Ele tem a capacidade de nos limpar de tudo aquilo que passa na nossa mente. Porque a palavra diz assim: é lícito que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas não é lícito que ele faça ninho sobre a nossa cabeça. Irmão, o mal, enquanto não for decretado os últimos dias dessa terra que já está contado, ele vai estar de pé, guerreando contra os escolhidos, para que não tenhamos entrada franca no reino da glória de Deus. Mas se por um lado ele se levanta, por outro lado Deus se levantará para nos encher das virtudes dos olhos e nos preparar para o tempo da glória. Porque Deus, irmão, Ele sempre aparece antes. Deus, Ele sempre se manifesta antes que alguma coisa aconteça. Ele sempre se manifesta para nos avisar, para nos dar orientação, para nos mostrar, irmãos, que o adversário está rondando a nossa vida, está rondando a nossa casa, está rondando a nossa família. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmãos, nisso nós percebemos a misericórdia de Deus. E depois que Paulo escreve todos os capítulos desse livro, no último capítulo ele diz: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir e estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bendito seja Deus. Irmãos, o adversário da nossa alma, ele tem se manifestado por caminhos silenciosos, nos tornando, irmãos, escravos do nosso próprio pé, de diversas formas que muitas das vezes não confessamos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vejamos, irmão, quando nós lemos aquela parábola do filho pródigo, bendito, de repente um dia, aleluia, o filho mais novo daquele senhor diz para ele: pai, dá para mim toda a herança que eu tenho contigo, porque eu vou embora, pai. Eu não tenho mais alegria aqui junto do Senhor, eu não tenho mais alegria aqui dentro. Bendito seja, irmãos, se tem alguém aqui que está perdendo a alegria de estar aqui junto na presença de Deus, Deus vai devolver a alegria no coração de alguém, porque o adversário, ele pinta o cenário, ele cria uma paisagem, nos olha para tentar nos iludir e dizer que não vale a pena mais prosseguir. Mas por essa palavra Deus já manda te dizer: alguma escama vai cair dos teus olhos, e alguma alegria que você já estava perdendo, ela vai voltar no teu coração. Não queira ir para depois ter que voltar, porque, irmãos, o que aquele moço passou foi difícil. O pai dele mais que depressa, porque, irmão, Deus não escraviza o amor de ninguém. Deus não força ninguém a manifestar o verdadeiro amor por Ele, não. Ele mostrou o que fez por nós, e está em nós a decisão de amar ou não. Está em você, irmão ou irmã, a decisão de amar o teu Criador e de manifestar diante da presença dEle que você é um verdadeiro adorador e que você não desiste dEle por nada, que você não abandona a sua companhia por nada, porque como Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? É só da tua boca que tem palavras de vida eterna. Não ora por essa palavra, porque algum decreto maligno, aleluia, que foi construído no meio da guerra e da tormenta, Deus está rasgando pelo poder dessa palavra. Não vai permanecer sobre a tua casa. E o moço vai embora, irmãos. Ele cumpre o que ele disse: vai embora. Gasta toda a sua riqueza, gasta todo o seu dinheiro. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele dá por si, porque, irmãos, o tempo é passageiro, passa depressa. Ali o tempo, irmãos, e o tempo se carrega
Eclesiastes diz assim: o que é já foi, e o que há de vir também já foi. Ou seja, Deus sabe do que passou, Ele conhece o presente e o futuro Ele também já conhece. Mas Salomão diz assim: mas Deus pede conta do que passou. Bendito seja o nome do Senhor, porque, irmãos, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele é paciente, é longânimo, mas Ele nunca vai coabitar com o pecado. Nunca, irmão, porque como poderia um ser que é puro coabitar com o pecado? E Ele vai embora. Quando Ele retorna, ou seja, irmãos, quando acaba todo o seu dinheiro, todo o seu recurso. Porque sabe, irmãos, muitos só lembram de Deus no momento da calamidade, quando as esperanças acabam, quando tudo se abandonou. Porque no momento da alegria, da saúde, do dinheiro, tudo vai bem. Aleluia. Surge amigos em prova da terra, amigos para se deleitar conosco naquilo que é carnal, perverso e material. Mas quando o dinheiro acaba, quando a saúde vai embora, quando nós vemos sozinhos, os amigos vão embora. E é nesse momento que nós lembramos de Deus. Foi nesse momento que o filho pródigo lembrou do seu Senhor. E ele pensou: estou aqui nesse trabalho, irmãos. A fome que ele sentia era tão grande, que a palavra diz, é uma palavra pesada, mas a palavra diz que ele desejou se alimentar das bolotas que os porcos comiam. E ele lembrou do pai dele, glória. Porque às vezes o nosso orgulho, irmão, não nos permite agir depressa. É necessário que chegamos no último estágio da nossa condição para dizer ao Senhor: me ajuda, Senhor. E tem muitos que entrou aqui hoje gemendo e chorando e pedindo ajuda. E sabe o que Deus manda te dizer? Eu vou te ajudar. Eu vou criar um caminho novo na tua vida. E ele volta. Ele falou assim: até os servos de meu pai tem mais, aleluia, mais condição do que eu nessa situação. Eu vou voltar e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como um dos teus jornaleiros, pai. Olha, irmãos, a situação daquele homem, ali estava tão difícil lá fora sozinho, que se ele fosse só servo do pai dele, era melhor do que a situação que ele estava. Mas Deus, irmão, a misericórdia de Deus não pode ser medida. A misericórdia do Senhor não pode ser avaliada. Glória ao nome do Senhor. O mal se levantou e através das guerras espirituais conseguiu, irmãos, levar aquele moço embora. Mas chegou o tempo dele voltar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele voltou e foi abraçado pelo Pai. Deus manda dizer para alguém que está aqui: existe uma guerra na tua vida que há muito tempo você está lutando, vivendo, gemendo e chorando. E por esses dias você fala: Senhor, eu acho que eu nunca vou conseguir vencer essa guerra. Mas essa palavra Deus manda profetizar: essa guerra vai acabar hoje na tua vida. Você vai sair daqui hoje como uma vencedora. Irmãos, e para o exército ter a capacidade de lutar, ele precisa estar de pé. Lembra da visão que Deus dá para o profeta Ezequiel no vale dos ossos secos? Leva ele num grande vale. Havia ali incontáveis ossos, irmãos, sequíssimos. Nem se sabia a qual corpo pertencia àqueles ossos. E o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem viver esses ossos? Glória, irmãos, bem-aventurado é aquele que não duvida do poder de Deus. A tua vida, a tua situação pode estar do jeito que for. Você não duvida e tem fé de Senhor, independente de como eu estou. Eu sei que se eu voltar para a tua casa, tu vai dar jeito para a minha situação. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? A vida dele estava perdida, irmão, não tinha solução para ele mais. Mas ele lembrou do Pai. Bem-aventurado é você que lembrou do Pai nesta noite. O Pai nunca te esqueceu. O Pai sempre lembrou de ti. O Pai sempre observou no teu lugar de assento. E Ele não deu para ninguém no teu lugar. Tem muitos que dizem assim: se você não quiser, Deus te manda fora, te chuta e coloca 10 no teu lugar. Não, mas se a promessa é de plano de salvação tiver enraizada em você, o mal não te leva embora. Porque, irmãos, entrar no céu ou não é uma decisão de Deus. Nós não temos a capacidade de julgar o nosso irmão e dizer alguma coisa. Somos incapazes disso. E ele voltou e o Pai não tinha esquecido dele. Quanta saudade. Irmão, hoje Deus vai abraçar a alma de alguém aqui por esta palavra. Você vai sentir aquele mesmo abraço que o filho pródigo sentiu. Hoje o Senhor vai te abraçar. Dá um nós. Você não está aqui
E quantos irmãos que estão soltos na carne, mas estão presos no espírito? O adversário acorrentou, amarrou e diz: essa aqui não clama mais, não dá mais glória, essa aqui eu vou destruir. Porque você anda pelas ruas da cidade livre, sem estar numa prisão material, mas tua alma está presa. Glória a Deus. Mas você acredita que por essa palavra, eu vejo o barulho de cadeado sendo aberto, correntes caindo, alguma cela passando desfrutando pela palavra dessa palavra? Essa é espiritual, não vai vencer. Mas o Senhor vai te fazer vencer. Porque não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades das trevas, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Tem muito crente, irmão, que ainda não entendeu que a nossa guerra não é contra a carne. Levantamos guerra contra nós mesmos, contra o nosso próprio. Levantamos a nossa espada contra o nosso próprio irmão. Às vezes não é só